Vou pegar uma questão aqui da última prova da Polícia Civil de Goiás. O cargo de agente, que abordou o tema da organização criminosa. Vou pegar aqui a prova aqui. Da prova discursiva. Então você tinha que ter o conhecimento da lei. Se você não tivesse conhecimento da lei, você não resolvia a questão não. E aí você vê uma questão discursiva, né? Se você não resolve, você pode até ir bem na objetiva, mas não adianta, né? Você cair na discursiva, você não passa na prova. Vou botar aqui na tela aqui. Ó. Vou diminuir um pouco aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui pra gente ver essa questão. Porque até o final da aula a gente tem que saber resolver essa questão aqui. E aí que tá. Ó. Ajustar ela aqui. Então observem aí, ó. Isso aqui foi a última prova da Polícia Civil de Goiás pro cargo de agente, que abordou o tema organização criminosa da Lei 12.850, né? Aí ele faz algumas perguntas aí, ó. Na letra A ele quer saber o conceito de organização criminosa. A gente vai ver o que é organização criminosa. É diferente de associação criminosa, não é a mesma coisa. É diferente de associação para o tráfico. A gente vai ver que tem que ter uma estrutura, ainda que informal. Tem que ter uma hierarquia. Não é... Tem suas peculiaridades. Ele pergunta aqui qual é o bem jurídico tutelado, né? E na letra B ele pergunta quais são os efeitos extrapenais previstos para a condenação transitada em julgado pelo crime de organização criminosa quando praticado por funcionário público. A gente vai ver que é a perda do cargo. Peraí que tem um... né? Só um minutinho. Espera que deixa eu... Aqui. Então a gente vai ver, né? Essa aqui é a prova discursiva da Polícia Civil de Goiás. Último concurso pra gente, né? Na letra A ele quer saber o conceito da organização criminosa e o bem jurídico tutelado. Letra B ele quer saber quais são os efeitos quando é funcionário público, o que acontece. E ele quer saber alguns conceitos
que esses conceitos aqui é relacionado aos meios de prova, né? Que são a ação controlada, né? Que consiste, a gente vai ver que é em retardar a intervenção policial. É o que a gente vê nas séries aí, né? Muitas vezes. Os policiais perseguindo, né? Os criminosos, né? Aguardando o melhor momento de poder intervir, de poder prender. E vamos, que essa aí no caso é a ação controlada, ela não requer autorização judicial, como está falando aqui, ó. Ela quer apenas comunicação prévia ao juiz. A gente vai ver se está tudo na lei. E a infiltração de agentes, né? Agente infiltrado. Essa aí sim requer a... Então é isso. Ele quer saber o prazo, né? Da infiltração, né? E quem que pode pedir. Beleza? Então vamos ver aqui a lei e vamos fazer algumas questões que eu separei aqui também. Aqui, ó, tem várias questões aqui sobre a lei, né, que a gente vai fazer. Questões atuais aqui, ó, delegado de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais. É uma lei muito importante, muito importante. Tá em editais de vários concursos aí, como o CFO da PMDF, veio na Polícia Civil de Goiás. E agora, por exemplo, também da Polícia Civil de Minas Gerais para o cargo de delegado, cargo de investigador. Entendeu? Então essa lei aqui você tem que saber, tem que dominar, né? Vamos começar aqui por ela então. Vou pegar aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, beleza. Lei 12.850. Eu não vou ler tudo, a gente não perder muito tempo. Já marquei agora as partes mais importantes. Aqui está o conceito. A Lei 12.850 de 2013. Parágrafo 1º. É importante você ler a lei. É muito importante esse projeto que a gente está fazendo aqui. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então aqui está o conceito, logo de cara, da organização criminosa, né? É uma associação de 4 ou mais pessoas. Então é esse requisito aí, não é associação de 3 pessoas, 2 pessoas, né? Associação de 3 pessoas, associação criminosa. A organização criminosa é associação de 4 ou mais pessoas, mas também não é só isso. Ela tem que estar estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Então você faz isso, você faz aquilo outro. Cada um ali tem uma função, ainda que informalmente, né? Não necessariamente tem que estar essas funções bem definidas aí e formalmente estabelecidas. Só que acontece, tem um detalhe. Os crimes aqui cometidos possuem pena máxima superiores a 4 anos, tá? Organização criminosa, senhores, presta bem atenção. É um crime autônomo. É um crime autônomo. Aqui a pena dele aqui, ó. Pena reclusão de 3 a 8 anos. Você integrar a organização criminosa você integrar a organização criminosa já é crime. É um crime punido de 3 a 8 anos. Mas ele fala aqui, ó, sem prejuízo das demais penas combinadas às infrações penais praticadas. Ou seja, você se organizar para cometer, por exemplo, um crime de corrupção, você vai responder pela corrupção, mas vai responder também pela organização criminosa. Tem a pena da corrupção, mas aí no caso também tem a pena da organização criminosa. Tá certo? É um crime autônomo. Então, crimes que possuem pena máxima superiores a 4 anos, beleza? Na mesma as penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa, tá?
Mesma coisa para essas pessoas aqui. Por mais que elas não pratiquem, né, não estejam na organização, se elas embaraçarem a investigação, elas vão responder como se estivessem. Parágrafo 2º, aí é aumento de pena, beleza? Aí a gente tem 2 aumentos de pena aqui, que é importante vocês saberem. É um aumento de pena que vai até a metade, né? Se houver emprego de arma de fogo, beleza? E o outro aumento de pena é de 1/6 a 2/3. Nessas situações aqui, ó. Se há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, mas não é só isso, a organização ela tem que valer-se dessa condição do funcionário público para a prática da infração. Não é só porque está o funcionário público lá, mesmo que não tenha nada a ver, que vai ter esse aumento de pena, não. Tem que valer dessa situação. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se, né, no todo ou em parte, né, ao exterior, beleza? Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Se as circunstâncias dos fatos evidenciarem a transnacionalidade da organização, ou seja, organizações que são interestaduais, né? A gente tem várias aí, né? Se houver indícios suficientes, né, de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, né? Justamente para ele não atrapalhar aí, né? Na sua função, valente da sua função de funcionário público, né? Sem prejuízo da remuneração, ou seja, ele continua recebendo, mas ele é afastado, beleza? A condenação contra esse julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos. Aí, senhores, a gente tem aqui a primeira resposta, né, da nossa questão, né? Que ele pergunta qual que é, aqui ele pergunta, né, qual que é a questão daqui do efeitos extrapenais para a condenação quando praticado por funcionário público, né? Aqui está a primeira resposta da nossa questão, né? Que no caso aí seria a perda do cargo, né? E a sua interdição pelo prazo de 8 anos, mas não é 8 anos a partir da sentença, não. É 8 anos a partir do cumprimento da pena, ou seja, se ele foi condenado a 10 anos se ele foi condenado a 10 anos e ele cumprir esses 10 anos, aí vai ter que ficar mais 8 anos para poder integrar algum cargo público, beleza, senhores? Tá? A corregedoria mesmo aqui no parágrafo 7 fala, né, que se tiver indício de policial, a corregedoria da polícia instalará inquérito, beleza? Artigo 8º. Ah, tá, só um artigo aqui que eu passei. É que a pena, né, o parágrafo 3º, a pena é agravada para quem exerce o comando, né? Ainda que essa pessoa não pratique pessoalmente os atos de execução, né? Então tem a liderança ali, ainda que a pessoa não pratique os atos especificamente, só o fato dele ser líder da organização criminosa já é suficiente para ter a pena agravada, né? Parágrafo 8º. Essa lei não é grande, senhores. Ela não é grande, tá? A gente vai acabar rapidinho. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham arma à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena e estabelecer penas penais de segurança máxima. Aqui fala somente das lideranças, beleza? De organizações criminosas armadas, né? O condenado expressamente em sentença por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime ou treinamento condicional se mantiver os vínculos associativos, né? Então aquele indivíduo que é preso, né, e lá dentro do presídio permanece associado a uma facção, a uma organização criminosa, ele não vai progredir de regime, beleza? Nem obter livramento condicional, né? Tem os prazos de livramento condicional lá, 1/3, 2/3, né? Livramento condicional, que ele não fará jus, porque ele ainda integra a organização criminosa, beleza? Agora, senhores, é o seguinte, quais são da investigação aqui dos meios de obtenção da prova sobre a organização criminosa? Aqui nós temos vários, né? E é importante a gente entender cada um deles, porque eles são cobrados nas provas.
né? Temos a colaboração premiada, isso aí não estamos careca de saber. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos. Essa aqui é a escuta ambiental, beleza? Escuta ambiental, né? Que você coloca na casa lá da pessoa e você, ou no trabalho, e você fica ouvindo o que ela fala ali, né? Você fica gravando as conversas dela ali, né? Ação controlada, nem foi o que é também, foi o que caiu na prova da Polícia Civil. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, né? A dados cadastrais dos bancos e privados, dados públicos e privados, e a informações eleitorais ou comerciais, né? Esse acesso a registro de ligação telefônica é para quem você ligou e para quem você recebeu, tá? Agora, as comunicações, que é a escuta telefônica, o que você fala, aí já é no parágrafo 5º aqui, beleza? No inciso 5º. O inciso 6º é afastamento dos sigilos financeiros. Repare que no inciso 4º ele fala dos dados cadastrais. Agora, no inciso 6º ele fala do sigilo financeiro, ou seja, e bancário. Ele vai ter acesso às suas movimentações bancárias. Fiscal é relacionado à Receita Federal, às declarações de imposto de renda que você fez, etc. Aqui o inciso 7º, infiltração, né, que a gente viu que também que foi cobrado na Polícia Civil. O inciso 8º é a cooperação entre instituições, né, como forma de meio de obtenção de prova. Parágrafo 1º poderá ser, eu vou dar uma resumida aqui, tá, em cada coisa aqui, para a gente precisar ler tudo. Mas ele fala sobre o sigilo, né, e inclusive na licitação dos serviços técnicos especializados, né, ou locação de equipamentos, né, para obtenção de provas, né. Por exemplo, a escuta ambiental, a escuta telefônica, né, você tem que botar lá no poste, né? Igual no Tropa de Elite mesmo. O cara vai lá, bota no poste lá um receptor lá, a provedora da, da internet, né? Da linha móvel do cara lá, entendeu? E aí, quem vai fazer isso? A polícia? Não, né? Ela vai requerer, né, essas provedoras, né, esses serviços técnicos especializados, né? Ou ainda fazer licitação para contratar equipamentos, né? Tudo aí para investir, para obter provas relacionadas à organização. Mas ela não vai fazer isso publicamente, porque como é que ela vai fazer? Tem que ser em sigilo, né? Bem como a publicação, né, relacionada aos órgãos de controle interno. Esse já seria um âmbito interno da organização. Não vai ficar publicando, que contratou isso, contratou aquilo, portal da transparência. Não é assim, né? Aí vamos lá. Primeiro meio de obtenção de prova é a colaboração premiada, né? Isso aqui caiu na prova da Polícia Civil do Ceará. Exatamente a literalidade do artigo 3º-A aqui, ó. Né, o que o acordo de... Deixa eu ver se alguém está aqui. O acordo, né, de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, né, que pressupõe utilidade e interesses públicos, né. Caiu exatamente assim na prova da Polícia Civil do Ceará, né. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Última questão aqui, ó. Veja bem. Opa, peraí. Aí, ó. Aí, ó. Caiu na prova da Polícia Civil do Ceará. O negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos denomina-se acordo de colaboração premiada. Caiu em 2025 na prova da Polícia Civil do Ceará. É exatamente a literalidade do artigo 3º-A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe a utilidade e interesses públicos. Lei seca, não tem pra onde correr, não. Mas é tranquilo também, isso aí é de boa. Aí, ó, artigo 3º-B fala sobre a confidencialidade. E aqui vai falar sobre o restante do artigo 3º, vai falar sobre a colaboração premiada, o processo em si, beleza? Não é muito cobrado isso, não. O que é mais cobrado é a partir do artigo 4º aqui, ó. O que o juiz poderá, né, a requerimento das partes,
conceder alguns benefícios ao colaborador, né? São eles o perdão judicial, ou ele reduz em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou ele substitui por pena restritiva de direito, beleza? Vocês vão ver também que o Ministério Público pode deixar de oferecer denúncia, mas requer alguns requisitos específicos, beleza? A gente vai falar sobre eles também aqui, né? E já foi cobrado em prova, inclusive. Então, mas para poder fazer o acordo, não é o cara chegar lá e falar qualquer coisa, não. Tem que ter alguns resultados aí, ó, como fala o artigo 4º. A identificação dos demais autores, né? E as infrações penais, a revelação da estrutura hierárquica, da divisão de tarefas, prevenção de infrações penais decorrentes da atividade criminosa, recuperação do produto ou do proveito das infrações penais ali praticadas e a localização de eventual vítima. Então tem que ter resultados da colaboração para que o colaborador seja beneficiado, beleza? Não é qualquer colaboração, não. E o parágrafo 1º. Ainda assim, a concessão dos benefícios levará em conta a personalidade do colaborador e a eficácia da colaboração, beleza? Aí o parágrafo 5º aqui, senhores. O parágrafo 4º, na verdade, foi o que eu falei aqui da questão do oferecimento da denúncia, que já caiu em prova. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento do colaborador. E não tenha prévio conhecimento e o colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Veja bem, como é que é isso aqui? O cara chega, o colaborador, fez um acordo com a colaboração premiada. E aí a organização criminosa, o Ministério Público está investigando ela pela prática de roubos, vamos colocar assim. É uma organização criminosa sendo investigada pela prática de roubos. Aí o colaborador começa a falar, é o seguinte, na organização, ela é composta por fulano, beltrano, ciclano, sendo que ciclano é o líder. Beleza, ele vai fazer jus pela colaboração dele, se tiver resultado, né? Se for, primeiro ele já falou, né? A estrutura da organização é um dos possíveis resultados que dão eficácia à colaboração. Beleza, ele vai ter direito ao perdão judicial, talvez, a redução de pena e a substituição pelo PRD, né? Mas se ele falar um crime que o Ministério Público não tinha conhecimento, vamos supor que ele fale assim, a organização ela comete roubo sim, mas ela também, você vai descobrir ainda isso aí, o Ministério Público, ela também comete estupro de vulnerável. Aí ele mesmo, não sabia não, isso aí, comete também. Ou seja, esse colaborador, ele integrava a organização e ele também cometeu essas situações aí. Ele também estava junto. Só que pelo fato dele ter falado um crime para o Ministério Público que estava sendo cometido, que ele não tinha conhecimento, o Ministério Público não sabia. E além disso, né, aqui, cuja existência não tinha prévio conhecimento, e este colaborador não seja o líder da organização criminosa, e ele seja o primeiro a prestar efetiva colaboração, o Ministério Público não vai nem denunciar ele, beleza? Pelo fato dele ter levado ao conhecimento do Ministério Público, primeiro uma colaboração relacionada aos crimes que o Ministério Público já sabia, levado ao conhecimento de um crime novo, que o Ministério Público não sabia, pelo fato também de ele não ser o líder, né, com relação a esse crime aí, e ter sido o primeiro. Beleza? Então isso aqui já caiu em prova, já a gente vai ver. Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena pode ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime. Aqueles benefícios que eu falei, da perdão judicial, redução de pena, eles são aplicados antes da sentença. Se a colaboração ela é feita antes da sentença. Agora, se já tem sentença já,
Aí o cara fala assim, não, eu quero colaborar. Beleza, você pode até colaborar. Só que o benefício aí é mais limitado. Você pode ter sua pena reduzida somente até a metade, não mais até 2/3. E você pode ter progressão de regime. Se você for condenado, tá preso já. Não, quero colaborar, beleza, pode colaborar. Você vai sair do fechado para o semiaberto, por exemplo. Ainda que ausentes os requisitos objetivos. Quais são os requisitos objetivos para progressão de regime? Tempo de cumprimento da pena. Ou seja, então, mesmo que o cara não tenha cumprido a pena, se ele tiver colaborado, feito uma colaboração premiada, ele pode progredir de regime. Beleza? Aí aqui é só sobre o processo e tal, beleza? Parágrafo 16º, né? Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Né? Então não pode decretar medida cautelar, real ou pessoal, recebimento de denúncia ou queixa e nem sentença com base apenas nas declarações do colaborador, senhores. Não pode, tá? Tem que ter uma investigação, tem que ter umas diligências aí a mais. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas, tá? Então o juiz vai decidir sobre a colaboração, né? Que foi feita, né? Sobre a sua homologação em 48 horas. Aí da ação controlada, senhores. Outra questão que foi cobrada na Polícia Civil. Você vai retardar a intervenção policial, você vai esperar um momento melhor, né? Você não vai chegar logo, o cara ali está cometendo um delito, uma organização criminosa sendo investigada pelo delito de tráfico de drogas. Aí eu vou prender o cara ali que é a mula. Não, senhores, eu vou esperar onde é que ele vai, esperar até onde ele vai. Vamos chegar no chefe, a gente quer prender o chefe. Então, para isso, eu não vou intervir logo de cara, não. Eu deixo ele entender, deixo ele fazer o que ele está precisando, querendo fazer. No momento mais adequado, quando eu souber quem são os integrantes da organização, eu vou e intervenho. Essa aí é a ação controlada. Mas o parágrafo primeiro fala aí, ó, tem que comunicar ao juiz, beleza? Parágrafo terceiro fala que os autos da ação serão restritos, né, ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado, né, para garantir o êxito das investigações. O artigo 9º, senhores, fala o seguinte, ó, a gente vê muito nessas séries, né, que tem cooperação entre autoridades de outros países. O Paraguai, por exemplo, né, a gente viu nessa série agora, essa mais recente agora do DNA do crime, na Netflix. Então a gente tem a cooperação entre a Polícia Militar, né, e a Polícia Militar do Paraguai e a Polícia Federal. Então só pode permanecer a ação controlada quando envolver transposição de fronteiras se houver essa cooperação, senhores. Simplesmente. Artigo 10º aí da infiltração. A gente vai falar agora sobre a infiltração. Ela pode ser, artigo 10º aqui, ó. Ela tem que ser autorizada judicialmente, tá? Para poder ser realizada. A infiltração, basicamente, é um agente se infiltrar dentro da organização, como se fosse um criminoso, né? Pode ser representada pelo delegado ou requerida pelo Ministério Público. Mas aqui tem um detalhe, se ela for representada pelo delegado, o juiz tem que ouvir o Ministério Público, tá? Parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal e se a prova não puder ser produzida por outros meios, tá? De que trata o artigo 1º, as infrações penais, ou seja, as infrações penais relacionadas à organização criminosa, né? A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses. Então, o prazo da infiltração são 6 meses, mas ela pode ser renovada, aqui não tem um limite, tá, senhores? É diferente do que fala aqui, ó, na infiltração virtual, a gente vai ver, tá? Que são 6 meses também, mas tem um limite de 720 dias, beleza? Então, será admitida aqui, ó, no artigo 10A, a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, tá? Demonstrada a necessidade, né? E preservado o sigilo, né? Então, tá aqui, ó, no parágrafo 4º fala que é até de 6 meses, não podem exceder 720 dias, beleza? Parágrafo único aqui do artigo 11. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir nos bancos de dados próprios, mediante procedimento sigiloso, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, né? Então aqui está falando o seguinte, né?
eu crio um nome falso como agente, né? Para poder entrar na organização. Aí eu falo, pô, chego lá pro cara lá, o líder da organização criminosa, pô, eu quero entrar na organização. Lógico que não é assim, né? Aí o cara fala, beleza, tá dentro, me dá seu CPF aí pra eu consultar. Aí o cara vai consultar, ué, mas quem não tá aparecendo esse nome aqui não, esse nome que tá dizendo que não existe. Pronto, aí revelou. Não, então os órgãos de registro e cadastro público, podem incluir em bancos de dados, né, informações sobre aquela pessoa falsa, para parecer que é real, né, senhores? Para quando o cara for fazer uma consulta lá, porque todo mundo hoje tem acesso, pode consultar, o cara ter acesso a informações lá e achar que a pessoa é de verdade. Não vai descobrir logo de cara que é um agente, né? As informações quanto à necessidade de operação de infiltração serão dirigidas diretamente ao juiz, que decidirá no prazo de 24 horas, após manifestação do Ministério Público, beleza? Devendo ser anotadas medidas para o êxito das investigações. Direitos do agente, né? Ele não precisa se infiltrar se ele não quiser, né? E ter suas identidades aí omitidas, beleza? De acesso a registro, dados cadastrais, documentos e informações, né? As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz aos bancos de dados e reservas e registros de viagens. Isso aqui não cai em prova não, mas é interessante você saber. A concessionária de telefonia fixa ou móvel manterão por 5 anos registro de identificação dos números das ligações telefônicas das pessoas, né, que foram interceptadas, né? Aqui alguns crimes relacionados, né, a pessoa que revela a identidade do agente, né, ou do colaborador, no caso aqui está falando do colaborador, né? Tem crimes para... Tá? O prazo da instrução criminal, senhores, no caso da organização criminosa, é de 120 dias, tá bom? Quando o réu estiver preso, podendo ser prorrogáveis por mais 120. Beleza? Parágrafo único, isso aqui cai em prova também, tá? Se o determinado depoimento do investigado, seu defensor terá assegurado a prévia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem ao ato, né? Então, o investigado vai fazer depoimento, o defensor tem que ter a vista dos autos, ainda classificados como sigilosos. Não tem problema, senhores. A gente sabe que o inquérito ele é sigiloso, mas os autos que já foram documentados, ele tem amplo acesso os defensores, né? Então, mas ele tem que ter um prazo de 3 dias para poder ter acesso. Como é que vai fazer a defesa do cara em menos tempo? Então, ele tem que ter um prazo razoável, né? Um prazo mínimo aí. Então, senhores, acabou a lei é só isso. Muito fácil, muito pouca, entendeu? E com essa lei aqui a gente já consegue fazer muitas questões. Vocês querem ver? Vamos fazer aqui agora umas questões para vocês verem, ó. Com pouca coisa a gente consegue fazer várias questões aqui, ó. Vamos lá. Presta bem atenção aqui nessas questões aqui. Vamos lá, senhores, ó. Questão 1. Delegado de polícia, Polícia Civil de Minas Gerais, ó. Matheus, delegado, se deparou com a seguinte situação, senhores. Vamos lá. Vamos logo para as alternativas. Julgue verdadeiro ou falso. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial, desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz. A formação de provas. Qual a dificuldade, senhores? É isso mesmo. Verdadeiro. O retardamento da intervenção policial será previamente autorizado? Não. Será comunicado. Errado. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial somente poderá ocorrer com a cooperação. É isso, foi o que eu falei. Pronto, verdadeiro, falso, verdadeiro. Matou a questão aí, delegado de polícia aí, ó. A próxima questão, investigador de polícia, Polícia Civil de Minas Gerais também. Vamos julgar aí, ó.
Vamos pular logo para as assertivas. No curso do inquérito policial, o delegado de polícia poderá determinar aos seus agentes, o Ministério Público poderá requisitar, a qualquer tempo, relatório da atividade de infiltração. Esse parágrafo aí, eu lembro que eu não li, mas ele está também na lei, né? O delegado, no curso do inquérito, pode, quando estiver acontecendo uma infiltração, ele vai determinar seus agentes por relatório. O Ministério Público, obviamente, vai requisitar, né? Então, tá certo isso aí. A infiltração será autorizada pelo prazo de 6 meses, prorrogável uma única vez, desde que comprovada a sua necessidade. Não, não é esse o prazo da infiltração. São 6 meses, podendo ser prorrogado por várias vezes, né? Então, falso. No caso, a infiltração virtual são 6 meses por no máximo 720 dias, mas a infiltração, ela normal lá, que não é virtual, ela não tem prazo definido, não. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz competente, antes de decidir, ouvirá o Ministério Público. É exatamente isso, né? Na hipótese de representação do delegado de polícia, para poder decidir, ele tem que ouvir o Ministério Público, né? O juiz, beleza? Próxima questão aí, ó. Juiz estadual, questão difícil, mas que cai para concurso de polícia também. Vamos lá, vamos ver as alternativas aí. O Ministério Público poderá acordar com o colaborador, sem que implique nulidade. Cláusula prevendo a renúncia ao direito de este impugnar a decisão homologatória. Senhores, essa aqui é um pouco mais difícil. E está na lei também. Só que eu não li a lei toda, né, senhores? Mas, veja bem, eu vou te mostrar que você não precisava saber esses detalhes do detalhe para poder matar essa questão, não. Vamos para a alternativa B, senhores. O Ministério Público não poderá acordar o não oferecimento de denúncia em relação ao colaborador, embora tenha sido ele o primeiro a prestar efetiva colaboração. Essa é a resposta certa. Mas por quê, senhores? Vamos ler a questão, ó. Timon, Ted, Tony e Técio são investigados em inquérito policial, que apurou a existência de organização criminosa para a prática dos crimes de roubo e extorsão, sendo Timon o líder. Este último, ou seja, Timon, que é o líder, resolveu celebrar acordo de colaboração premiada. Beleza? Quem celebrou aí foi o Timon, só que ele é líder, senhores. Então vamos voltar para a alternativa B lá, ó. Então, o Ministério Público ele realmente não vai poder oferecer, não poder ofertar o não oferecimento da denúncia. Por quê? Porque, embora ele tenha sido o primeiro, ainda que ele tenha sido o primeiro a prestar a efetiva colaboração, ele é líder. Então, ele não pode acontecer de não oferecer denúncia, porque ele é líder. Se ele não fosse líder, tivesse sido o primeiro a prestar a efetiva colaboração, o Ministério Público poderia deixar de oferecer denúncia, mas ele é líder, então não tem como. Então tá certo, né? Alternativa B, beleza? Vamos lá, ó. Isso aqui cai muito também. Próxima questão. Fabrício é líder de organização criminosa e celebrou acordo de colaboração com o Ministério Público. Mas ele celebrou depois de ter sido condenado pelo juiz de primeiro grau. Vamos lá. Letra A. Será possível ao MP propor no acordo que o colaborador renuncie do direito de impugnar a decisão homologatória. Senhores, isso aqui é um absurdo, beleza? Mas, ainda que você fique na dúvida, vamos para a letra B. Não será possível a celebração de acordo após a sentença. Não tem nada a ver, isso aí não é porque tem a sentença que não pode. Vai ter um benefício menor, né? Mas não quer dizer que não pode. Letra C. Será possível ao juiz participar das negociações para a formalização do acordo? O juiz não participa disso não, senhores. Quem faz o acordo é o Ministério Público. Letra D. Será admitida no acordo cláusula prevendo a concessão de progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Matamos, senhores, a letra D. Por quê? Porque ele fez o acordo depois de ter sido condenado já, de ter tido a sentença. Então ele não vai poder mais ter os benefícios de antes, que eram muito maiores, mas ele pode ter a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos, após a sentença.
É isso ou a redução de pena até a metade. Aí mais um aí, ó. Vamos lá. FGV, juiz estadual. É prova para juiz, senhores, mas as provas, vocês vão ver aí que eu fiz um de delegado, investigador, que tá no mesmo nível. Tem de guarda municipal, tem de capitão bombeiro. Espera aí que a gente vai fazer aqui ainda, mas tá acabando já. Vamos lá. Fernando Luiz, Carlos Roberto foram indiciados pela autoridade policial pelo fato de constituir organização criminosa. A autoridade policial representou no sentido da infiltração de agentes na organização criminosa, tendo o juiz deferido. Beleza. Só que o juiz deferiu sem a oitiva do Ministério Público. Presta atenção, senhores. Se tem infiltração e quem requer é o delegado, a autorização do juiz, tem que ouvir o Ministério Público. Tem que ouvir o Ministério Público. Mas não ouviu. O juiz deferiu a infiltração, mas sem ouvir. Beleza. Continuar aí, ó. Após realizada a diligência, a autoridade policial realizou a ação controlada. Fala o que é e tal. Mas não comunicou o juiz. Tem que comunicar, senhor. Fez tudo errado. Vamos lá. Letra A. A ação controlada deve ser previamente comunicada ao Ministério Público, não, ao juiz. Letra B. Vou nem terminar. A decretação pelo juiz da infiltração de agentes, no caso de representação do delegado de polícia, dispensa a oitiva do Ministério Público. Não, senhor. Pelo contrário. Letra C. A decretação pelo juiz, a ação controlada deve ser previamente comunicada ao juiz. Beleza. Se este for o caso, estabelecerá seus limites e comunicará ao Ministério Público. Letra C. Certinha. Beleza? Tem que comunicar para o juiz. Aí essa aí, ó. IBAD, capitão, bombeiro militar do Rio Grande do Sul. Letra A. Organização criminosa. É associação de 2 ou mais pessoas? Não, de 4 ou mais pessoas. Letra B. Se há concurso funcionário público, valendo dessa condição, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3? Exatamente, é isso mesmo. Não, peraí, 1/6. Vai. Uma letra C. Se houver indício suficiente que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo. Não, isso aí é beleza, tá certo. 1/6 a 1/3? Mas onde é que isso aqui tá errado? Vamos voltar na lei lá. Pra gente ver. Ele fala aqui dos aumentos de pena, né? Logo no começo aqui. Ah, não, é 1/6 a 2/3. Beleza? 1/6 a 2/3. Então é isso. Por isso que tá errado. Né? Então vamos lá. Vou terminar aqui, tá acabando já. Aqui a gente já viu, né, que o negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos denomina-se acordo de colaboração premiada. Beleza, senhores? Então tá aí a lei da organização criminosa 12.850 de 2013. Fechou? Nossa leitura rápida da lei aí e alguns exercícios. Eu vou ver se essa aula vai ficar gravada aí, vou tentar deixar ela gravada. Vamos ver se vai dar certo. Beleza? Então, espero que tenham aprendido aí. Para resolver essa questão aqui da prova da Polícia Civil, é muito fácil agora, né, senhores? Agora tá manha. Como é que a gente vai resolver? Não tem segredo mais não, né? Vamos ver se eu consigo botar aqui na tela. Aí, senhores. Como é que a gente vai resolver essa questão aqui? Tá muito fácil agora, né? Aí você vai fazer a prova da Polícia Civil lá e cai essa questão para você responder. Aí você fala, meu Deus, não, você leu a lei, pô, você sabe.
Qual que é o conceito de organização criminosa? A gente já viu na lei, né? Associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, ainda que informal, para a prática de crimes, pena máxima superior a 4 anos, ou de caráter transnacional. Beleza? Essa aí é a resposta da letra A. Qual o bem jurídico tutelado? É a paz social, né, senhores? Esse aí é o bem jurídico tutelado. Quais são os efeitos extrapenais para o funcionário público? Perda do cargo e a inabilitação por 8 anos após o cumprimento da sentença. E a letra C? O que é a ação controlada? Retardar a diligência, a intervenção. Retardar a intervenção policial, né, a fim de em momento mais oportuno, ter maiores resultados com a intervenção. Não requer autorização judicial, só quer a comunicação. A infiltração, quem pode pedir? O Ministério Público pode requerer, e o delegado de polícia também. No caso do delegado de polícia, se for ele que requerer, tem que ouvir o Ministério Público. E requer autorização judicial. O prazo é de 6 meses, né? Ele quer a legitimidade para o pedido, quer saber qual que é o prazo. 6 meses, no caso da infiltração normal. Da infiltração virtual, 6 meses, com no máximo 720 dias. Pronto, tá resolvida a questão aí, ó. Nota 10 para você na discursiva aí da Polícia Civil de Goiás. Beleza? Então, matamos a organização criminosa. Na próxima live vamos falar sobre interceptação telefônica. Vamos falar sobre gravação ambiental, escuta telefônica, escuta ambiental. Como é que pode ser feita? Que foi o tema da prova da PCGO também, mas para o cargo de escrivão. Muito importante. Beleza? Então fiquem com Deus aí, um excelente dia. Um abraço. Falou.